sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. E eles lhe perguntou: de quem é esta efígie de inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, deixaram-no e foram. Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição. E lhe perguntaram: mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e sucederá a descendência dos falecidos. Ora, havia entre eles, nos 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Mesmo sucedeu com o segundo, o terceiro, até o 7º. Com o terceiro até o 7º, depois de todos eles, morreu também. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será esta esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem tampouco nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam e não dão em casamento. São, porém, como anjos do céu. E quando a ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Ouvindo isto, a multidão se maravilharam da sua doutrina. Grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que eles fizeram calar os saduceus, reuniu-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentado, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Cristo, filho de Davi, reunidos os fariseus, interrogou-lhe a Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem és filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-se Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos seus pés. Se Davi, pois, se chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhes pergunta. Jesus fez ir os escribas e os fariseus. Então falou Jesus às multidões, aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei guardar, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus falactérios e alongam suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações das praças os servem chamando os mestres, pois homens
mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamado guias, porque um só é vosso guia. O Cristo, o maior dentre vós, será vosso servo. Quem a si mesmo exaltar, será humilhado. A quem em si mesmo se humilhar, será exaltado. Várias advertências de Jesus. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. E aí, vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas para justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito severo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar, a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornai filho do inferno 2 vezes mais do que vós? O que vós, guias cegos, que dizeis? Quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas se alguém jurar pelo outro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário? Que significa o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferenda que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cego, pois qual é a maior a oferta, o altar ou que santifica a oferta? Porquanto quem jurar pelo altar, jura por aquele, por tudo que sobre ele está. Quem jurar santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que o trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e endro, e do cominho atendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé? Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos, que coiais o mosquito e engolis o camelo? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esquece por dentro, estão cheios de rapina e intemperança? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caídos, que fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpente e raças de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que vou
vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitarei nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, e quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. O lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro vós, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. O sermão profético, a destruição do templo. Tendo profético a destruição do templo,